Então vamos lá, lição de número 8, que traz o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O texto áureo da nossa lição é: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. A verdade prática diz assim: as escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Então, já logo de princípio, nós aprendemos que é Deus que comanda tudo. É Ele que comanda a instituição eclesiástica, é Ele que está, é Ele que aprova, é Ele que desaprova, e assim a gente sabe que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Bora para o tópico 1. Vamos lá? Tópico 1. O tema do tópico 1. Sobre o rebanho. Bom, nós vai entender no tópico 1, nós vai falar sobre a ovelha, a sua natureza, as ovelhas frágeis, as prudentes e as sensíveis. Bom, ovelhas. A ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Muito bem, a natureza da ovelha. As ovelhas são animais indefesos e medrosos e que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Então isso quer dizer, nós somos representados, a Igreja de Cristo muitas vezes é representada como uma figura de linguagem de ovelha, porque a ovelha é um animal indefeso, um animal frágil, inofensivo, né? Então é uma presa fácil, né? É um animal que não tem um sistema de defesa. Então precisa de um cuidado intenso. E é por isso que nós somos também tratados como ovelhas, como um rebanho que precisa de um pastor. E é por isso que Deus constituiu as autoridades eclesiásticas para cuidar do seu povo, que é também reconhecido como cuidar do seu rebanho. No Antigo Testamento era a mesma coisa. O povo de Israel era representado também como um grande rebanho que precisava dos seus líderes, né, para cuidar deste rebanho. Bom, os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, se refere aos governantes. Então, na época de Ezequiel, seja pré-exílico, no exílio ou pós-exílico, se referia aos líderes, né, aos governantes que, infelizmente, estavam totalmente afastados da vontade de Deus e, por isso, estavam sofrendo o exílio na Babilônia, por causa da negligência, por causa também que eles estavam se apoderando do rebanho, se aproveitando do rebanho, ao invés de dispensar um cuidado, ao invés de obedecer à vontade de Deus, que era o quê? Era zelar, cuidar, né? Sustentar, orientar, trazer um guia, né? Trazer uma condução, guiar o povo. Então, os governantes da época de Ezequiel estavam tendo o rebanho de Deus, que era Israel, o povo de Deus, eles estavam se apoderando deles, eles estavam oprimindo o povo, estavam enganando o povo, tirando apenas o proveito do povo. Então, era isso que Ezequiel estava profetizando contra os pastores infiéis. Aí a pergunta é: qual é a característica do pastor? Como você vai saber a diferença entre um pastor bom e aquele pastor que é infiel, aquele pastor que está deixando de cumprir o seu dever? Bom, o pastor é aquele que cuida, que guia, que protege, né? Como nós vemos Salmo 23, o famoso Salmo 23, do verso 1 ao 2, onde o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí está falando o quê? Da providência, que o pastor, ele provê o alimento para o seu rebanho. E também fala assim,
me conduz aos pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí está falando o quê? Que a função do pastor também é promover o bem-estar do seu rebanho. O bem-estar, como que ele é sintetizado? É através da segurança que o rebanho sente, da paz, do cuidado, do zelo, do carinho do seu líder, o pastor. Bom, vamos partir para o tópico 2, que vai falar sobre os pastores infiéis. Muito bem? Bora lá. Pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação, responsabilidade, como Davi, como eu posso colocar também o rei Ezequias, posso colocar também o Josias, o rei Josias também, que foi um excelente rei na governança ali do reino de Judá, né, que foram divididos, e o rei Josias governou ali Judá com a sua capital Jerusalém. Bom, e também aqui fala também Moisés e Davi foram pastores de ovelhas, no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. O que os governantes faziam? Vamos lá. Cuidavam de si mesmo. Olha bem, nós aprendemos sobre a característica do bom pastor. Agora nós estamos também descobrindo a característica do mau pastor. Veja bem como é o mau pastor. Primeiro, eles cuidam de si mesmo, egoístas. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, que era proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Veja bem. Comem a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, para designar exploração e abuso de sua autoridade. Eles cuidavam do seu povo. Eles não cuidavam, aliás, do seu povo, e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes, cuidavam de si mesmo. Lembra que eu falei para você que o mau pastor é aquele que ele se apossa do rebanho, ele acha que o rebanho é dele, ele acha que a igreja é dele, entendeu? Então, nesse sentido de arrogância, de prepotência, de poder, ele começa a promover o rebanho para benefício próprio. Igual o apóstolo Pedro também disse em uma das suas cartas, que nos últimos dias ia surgir esses tipos de líderes que ia se apoderar do rebanho, certo? E fazer do rebanho uma empresa, uma mercadoria, para tirar proveito para si próprio. Mas Deus não chamou as autoridades espirituais hoje. Deus levantou pastores, não é para promover só o bem para si mesmo, mas sim primeiro se doar. Se doar para o rebanho. O bom pastor é aquele que dá a vida para suas ovelhas, como Cristo deu a sua vida para nos resgatar, para fazer de nós o seu rebanho, a sua ovelha, como diz João 10, né, do versículo 10 ao 11. Vamos lá, outra característica aqui dos governantes, que era simbolizada pelos os pastores infiéis. Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, para aquela que a ovelha fraquinha, doente, que precisa de uma assistência, de uma ajuda, ele era severo, ele era severo, tratava com dureza. Mas aquelas mais gordinhas, né, mais bem vistosa, era tratado com um tratamento diferente, um tratamento, digamos assim, VIP, né? Porque, com certeza, a gordinha, a bem tratada, a bem cuidada e alimentada, daria um retorno. E aí nós vemos mais uma característica do pastor infiel, é aquele que não está preocupado
com as ovelhinhas doentes, fracas, com aquelas que já ficaram para trás, se perderam. Ele não está nem aí, ele está preocupado com ele mesmo, entendeu? Então, mais uma característica aí para você definir quem é um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, e quem é um pastor infiel, um pastor que está devendo aí nas suas atribuições, nas suas funções primordiais. Um dever de um pastor é, primeiro, cuidar, zelar, dar um bom alimento, né? O ensino da palavra, ou seja, alimentar o povo, como diz Jeremias 3,15, alimentar o povo com entendimento, com conhecimento, para que essa ovelha cresça, né? Tenha um crescimento saudável, seja forte, né? Equilibrada. Mas o pastor infiel não faz isso, ele não está preocupado. Então, pois bem, é um resumo breve, rápido, prático, objetivo. Vamos para o terceiro tópico, sobre o bom pastor. Bora lá? Bom, o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23, né? E o discurso de Jesus como bom pastor no Evangelho de João, aliás, do capítulo 10, do versículo 7 ao 18. Deixa isso muito claro. Bom, agora vem a reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Jeremias 23, 2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. O que é isso? Nós sabemos que Israel, depois lá da queda de Jerusalém, né, de 70 lá, depois de Cristo, houve uma dispersão. Israel foi espalhado, né, por todos os cantos do mundo, desde da perseguição da igreja primitiva. O que acontece? Essa diáspora, Deus está falando aqui através do profeta, é uma mensagem, podemos categorizar como escatológica, que Deus vai reunir novamente todo o povo de Israel, que está todo espalhado pelo mundo, de volta, e vai concentrar novamente em sua terra. Isso nós sabemos que, em parte, já aconteceu, né? Por volta de 1948, 1950, nós sabemos que Israel voltou a ser um Estado independente. Nós sabemos disso, tá? Mas para nós ganharmos tempo, vamos lá. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Muito bem. Pois que assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus despertos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil, o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. Como eu disse, o pastor, o verdadeiro líder, pastor hoje em dia, é aquele que está pronto a entregar o seu tempo, né? A sacrificar o seu tempo, a sua vida em prol do rebanho. Ou seja, aquela ovelha que já não está mais frequente nos cultos, já está um pouco afastado do rebanho, ele está pronto a sacrificar o seu tempo, talvez até um tempo para ficar com a família, para ir cuidar dessas ovelhas, para ir procurar essas ovelhas, para ajudar essas ovelhas, né? Aí alguém pergunta: nossa, Heber, mas só que daí, hoje em dia é muito difícil, né? O pastor tem que cuidar de sua família, né? Porque senão ele está negando a fé, ele tem que ser fiel com a sua família, que é o seu primeiro rebanho, e depois com o ministério. Sim, é para isso que Deus constituiu o corpo eclesiástico, que é pastores, obreiros, diáconos, cooperadores, líderes de departamento. Para quê? Para essa equipe formar uma base ao lado do seu pastor e o ajudar, né? Montando equipe de evangelização, equipe de visita. Então, o pastor hoje em dia, se ele está com o coração voltado, se ele tem um chamado de Deus, ele vai saber trabalhar. Então, aí está, né, a função do presbítero, né? O presbítero não é aquele que só fica lá em cima do púlpito do lado do pastor para ficar bonito na foto, né? Não é para isso. O presbítero é para ajudar o pastor. Então, hoje em dia, o pastor ele pode sim fazer um trabalho excelente, né? Delegando essas funções para os seus companheiros.
Então, cada um tem um chamado de Deus e, com certeza, os obreiros que estão ao redor desse líder, que é o pastor local, vai o ajudar. É só ele saber delegar essas funções e o trabalho vai ser feito. As ovelhas que estão doentes, desgarradas, vão ser atendidas pelo ministério e a igreja automaticamente vai crescer de uma forma maravilhosa, porque está de acordo com os princípios básicos da palavra de Deus. Amém? Vamos lá para a conclusão. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas uma nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando os irmãos estão em união, a obra de Deus é feita. Não fica pesado para o pastor local, porque ele vai delegar as atribuições, as funções. Todo mundo vai crescer no reino de Deus e as ovelhas, do modo geral, vão ser bem cuidadas, bem tratadas. Amém? Um forte abraço. Se você gostou, deixa o seu like ou seu dislike. Comenta aí que a gente também vai responder, né, no decorrer da semana. E até a próxima. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.